O tema que me foi confiado na noite de hoje para pregar para vocês é a restauração dos altares. Fala comigo, restauração dos altares. E o que de fato é restaurar os altares do Senhor? Nós cantamos nas músicas, nós levantamos os nossos braços, falamos ao Senhor que nós queremos restaurar os altares da igreja, que nós queremos restaurar os turnos de adoração, pedimos uma alma de adorador do Senhor. Mas será que nós sabemos realmente o que é restaurar os altares do Senhor? E essa noite, enquanto eu rezava preparando por essa pregação, o Senhor me dizia que é um tempo de pessoas decididas a assumirem aquilo que nenhum dos profetas abandonaram, a restauração dos altares. Eu comecei a estudar, eu comecei a preparar essa pregação, e o Senhor me falava coisas muito profundas, falava coisas a respeito do livro dos profetas, e eu fui levado a estudar, a meditar sobre quando é que os altares de adoração foram restaurados na palavra de Deus, e eu fui tomado por uma certeza, eu sou responsável por restaurar os altares do Senhor. Bate no seu peito e fala, eu sou o responsável por restaurar os altares do meu templo. Enquanto eu rezava e preparava essa pregação, o Senhor me dizia coisas muito profundas, e eu estou pregando para pessoas extremamente inteligentes, amém ou não? Acompanha comigo o raciocínio, porque eu fiquei meio maluco. Eu preguei em casa hoje à tarde para minha esposa, ela olhava e falava, o que você está falando, cara? Mas uma pregação de quase 50 minutos, eu preguei para ela em 2 minutos e meio. Ela ficou, calma, respira. Mas tamanha era a certeza da grandiosidade do povo de Deus, e que Deus não nos abandonou, que eu não conseguia dizer para ela de outra forma, senão com o coração cheio do Espírito. E eu comecei a perguntar ao Senhor, porque quando nós falamos a respeito de restauração dos altares, imediatamente nós nos lembramos do livro de Esdras, sim ou não? Onde Esdras volta da Babilônia, onde ele está dizendo a respeito de um povo que está voltando da Babilônia. Ele ergue primeiro o altar de adoração em Jerusalém, aquele povo grato, cheio de gratidão a Deus por ser liberto do exílio da Babilônia. E ele começa a reconstrução do templo, e ele não começa pelas paredes, mas ele começa a restauração pelo altar. Eu pensei, Senhor, mas será que essa foi a primeira vez que o teu povo restaurou os seus altares? E eu me deparei com a história. Eu quero que você preste muita atenção agora, muita atenção. Nós estamos em 931 a.C., o fim do reinado do rei Salomão. Rei Salomão foi um grande rei, amém? Todo mundo já ouviu falar de rei Salomão, sim ou não? Rei Salomão, ele causou uma revolução, era um homem com o coração entregue a Deus, cheio da sabedoria de Deus. Era um homem tomado pela sabedoria e presença de Deus para governar o povo daquele tempo. E chega ao fim o reinado de Salomão, em 931 a.C. Quando termina o reinado de Salomão, seu filho Roboão, fala comigo, Roboão, vixe Maria, Roboão. Aí, melhorou. Ele assume o reinado daquele povo. Só que o povo não consegue muito entender. Era Salomão era grande, e agora, o que a gente vai fazer? O povo se reúne com ele e fala, Roboão, é o seguinte, a gente precisa que seja revisto algumas coisas que Salomão falou aí. E Roboão diz, nada do que está escrito mudará. Nesse momento, as tribos de Israel, quantas eram as tribos de Israel? 12. As 12 tribos de Israel se dividem. E aí começa a fazer muito sentido a necessidade da restauração dos altares. As tribos de Israel se dividem. 10 tribos vão para o norte, sobem. Começam um outro tempo, uma outra capital. A capital das tribos do norte, as tribos de Israel, se chama Samaria. Fala comigo, Samaria. Lá naquele lugar começam a imperar as regras daquele rei, daquele tempo. E para que o povo não viesse para o reino do sul, eles começaram a criar outros deuses para adoração naquele lugar. E na tribo do sul ficou apenas Judá e Benjamim. Daí nasceram os
judeus. E aí então eu comecei a pensar, agora as tribos que antes eram 12 eram unidas, já não são mais, são divididas. Temos o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos. Está dividido, o povo de Deus se separou. E aonde é que estão os profetas desse tempo? O que é que os profetas estão dizendo? Porque eu não sei se você sabe, mas os profetas eram aqueles responsáveis por dizer ao meio do povo, orientar o coração do povo sobre a vontade de Deus. Eles comunicavam ao povo o que é que Deus queria para aquele tempo. Depois da divisão, eu continuei lendo a história. E no livro de 1 Reis, primeiro livro dos reis, vai dizer a respeito dessa divisão e vai dizer a respeito de um profeta chamado Elias. Fala comigo, Elias. O profeta Elias, lá no livro de Reis, já agora aproximadamente 870 a.C., aonde é que Elias está? E aqui vai começar a fazer sentido para você algumas coisas, do porquê que eu estou dizendo a respeito dessa divisão. Elias está no reino do norte. E quando eu li, eu falava, Senhor, mas nós estamos falando de reconstrução dos altares, por que o Senhor está me levando a Elias? E ele me dizia que Elias foi o primeiro a restaurar o altar. Então eu quero levar você hoje à restauração de 3 altares. O primeiro altar, fala comigo, o altar do arrependimento. O altar do arrependimento. Elias está nas tribos do norte, no reino de Israel. Mais precisamente em Samaria. Ele está dizendo a respeito do povo, e lá naquele lugar onde bezerros de ouro foram construídos para adoração, onde aquele povo perdeu a conexão com o Deus de Israel, começaram a surgir muitos deuses, a idolatria tomou conta do coração daquele povo, os deuses que eram cultuados lá, basicamente a grande maioria cultuava o rei Baal, e Baal era ali a figura mais importante daquele povo, e Elias então, tomado da presença de Deus, na certeza do coração ligado em Deus, diz aos governantes da época, o rei Acabe, Elias chega e diz assim, ajunte todos os profetas de Baal, junta todo mundo no mesmo lugar, e nós vamos clamar a presença dos nossos deuses. Nós pegaremos 2 cordeiros, faremos esse cordeiro uma oblação, construiremos um altar, restauraremos o primeiro altar, e aquele que clamar ao seu Deus, e Deus responder em forma de fogo, esse é o Deus verdadeiro. E aí chamaram lá Elias, chamaram os profetas de Baal, deram primeiro a oportunidade aos profetas de Baal de restaurar o seu templo, de construir o seu altar, construíram um altar, colocaram sobre aquele altar a oferta, o cordeiro imolado, e começaram a rezar. Ei Baal, você não vai nos desapontar. Começaram cedinho e começaram a fazer danças. A palavra de Deus vai dizer em 1 Reis que eles começaram a se mutilar, como era de costume da época. Eles começaram a sangrar o próprio corpo e começaram a rezar. Lá para o meio-dia, Elias via que nada acontecia naquele lugar, e Elias, tomado da presença de Deus, começou a dizer, ei, grita mais alto, vai ver, ele está ocupado ou está dormindo, fala mais alto. E nada, até que os profetas de Baal desistem. Elias então, na tribo do norte, na divisão, começa a juntar o seu altar. Ele não pega 10 pedras, ele não pega 11 pedras, ele pega absolutamente 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Querendo dizer ali que aquele altar estava sendo erguido para voltar à unidade, para que o povo se arrependesse de adorar outros deuses, e naquele altar preparado para o arrependimento, o povo pudesse responder, pudesse olhar, responder a um chamado que não morreu, a uma eleição feita por Deus desde Abraão, na unidade das 12 pedras naquele altar. Elias começa a colocar o seu cordeiro imolado em cima, e ele diz assim, cava aí uma cova em volta para mim, por favor. Foram lá e começaram a fazer um buraco grandão em volta do altar. Eu acho que está fácil. Joga água, uma talha de água em cima da oferenda, da oferta, da oblação. Uma talha de água. Não.
Tá fácil, coloca mais uma. Outra talha de água. Não. Mais uma, coloca mais. A terceira talha enche ao redor daquela oblação. E Elias começa a dizer: Senhor, eu estou aqui na tua presença, o Senhor não vai me abandonar. Se revela ao teu povo, Deus. O fogo desce do céu, consome a oblação, consome o altar, consome toda a água, consome tudo que existe em cima daquele lugar. E o povo acredita que Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Ei! Repete comigo. O altar de arrependimento. A palavra de Deus vai dizer que muitos ali acreditaram no Deus de Israel. Voltaram o seu coração mais uma vez ao Deus de Israel. E Elias estava dizendo a respeito desse altar, um altar de arrependimento. Arrependimento de ter se distanciado de Deus. O arrependimento de ter saído do lugar aonde não deveria ter saído. O arrependimento de ter se rendido às paixões do mundo e se entregue a uma necessidade do corpo. E não a fidelidade ao Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Primeiro altar restaurado, altar do arrependimento, o profeta Elias. Segundo altar, a história continua. O reino do norte é tomado pela Assíria. A Assíria invade aquele lugar, toma conta de tudo, faz escravo o povo de Deus que ainda restava lá. E Samaria passa a ser uma terra tomada, não mais a capital das tribos do norte, mas a Samaria passa a se tornar então aquilo que nós conhecemos como a Samaria nos dias de hoje, até onde a história nos diz. A mesma Samaria onde Jesus encontra a samaritana naquele poço, ao meio-dia, um lugar de idolatria, um entroncamento, todo mundo passava por ali, era um lugar de muito comércio, muitos povos, muitas culturas diferentes, por isso a idolatria começou a reinar naquele lugar. Mas ainda nós temos as tribos do sul, sim ou não? Nas tribos do sul a coisa não estava lá muito diferente. Nós estamos agora em Jerusalém, capital das tribos do sul. E aí o povo começou a dar uma vacilada. O povo de Deus começa ainda ali ligado a Judá, ligado a Benjamim. Começaram a olhar outras coisas, começaram a cultuar outros deuses. E nós estamos agora diante de uma necessidade, em 538 a.C., diante de uma necessidade da restauração de um outro altar. Aquele povo que foi infiel foi tirado de Jerusalém e foi levado à Babilônia. O rei da Babilônia era Nabucodonosor. Fala comigo. Nabucodonosor. Vixe, só para fazer. Lá naquele lugar o povo sofreu muito. O povo de Deus sofreu muito. Eles foram levados como escravos. Eles sofreram muito naquele lugar. Só que Deus ouviu a oração do povo e devolveu Jerusalém a eles. Em 538, quando o povo tem a primeira volta da Babilônia a Jerusalém, o profeta Esdras começa a escrever a respeito desse tempo. E quando o profeta Esdras escreve a respeito desse tempo, ele está dizendo do tempo onde o povo está voltando da Babilônia, acabado, destruído, depois de tanto sofrer, mas com o coração grato, por ter sido socorrido por Deus, que não os abandonou. Então 2 homens, um chamado Josué, fala comigo, Josué, e outro Zorobabel. Ó, que nome bonito, né? Nome pro filho, né? Pro próximo. Zorobabel. Pessoal, Zorobabel, vem cá. Nossa, ia virar uma confusão. Nesse lugar, Josué e Zorobabel começam a reconstrução do templo. Só que o templo começa a ser reconstruído pelo altar. A primeira coisa que o povo de Deus faz depois de voltar do exílio da Babilônia é começar de novo a instalar os turnos de adoração. A palavra de Deus vai dizer no livro de Esdras que a primeira coisa que aconteceu foi restaurar o turno da manhã, o turno da tarde, todos os dias feita a oblação ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. Mas agora já não é mais um altar de arrependimento, mas um altar de fidelidade. Fala comigo, o altar da fidelidade. O altar da fidelidade, ele começou a ser reconstruído,
depois de um momento muito difícil, depois de um momento de muito sofrimento para o povo de Israel. O profeta Esdras está dizendo a respeito da reconstrução desse altar e da necessidade da primeira coisa a ser reconstruída é a adoração. Fala comigo, adoração. O Novo Testamento vai falar que o Senhor é Espírito e busca adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. O Novo Testamento ele não está brincando quando ele diz para nós a necessidade da adoração. Assim como o profeta Esdras começa a instalação do novo templo, da reconstrução de Jerusalém, do altar, porque aquele que não adorar, não vai aguentar. Aquele que não executar o seu sacrifício no altar, não vai aguentar. Agora esse altar que antes representava apenas uma entrega a Deus, é mais do que isso. Aquele altar que antes foi corrompido por um sacrifício impuro e levou o povo a sofrer tanto tempo na Babilônia, nas mãos de Nabucodonosor, agora é um altar de fidelidade. E eu fico imaginando a alegria daquele povo em ver aquele altar aceso de novo, em ver aquele altar de novo preparado com fogo mais uma vez. Olha para Jerusalém, Jerusalém destruída, o templo acabado, mas aquele altar simples no meio de Jerusalém, com o fogo queimando, a oferta em cima do fogo, o sangue escorrendo, pingando sobre o fogo, a fumaça sendo elevada ao céu, e junto à fumaça elevada ao céu, a fidelidade do coração do povo e a gratidão por ter sido socorrido por um Deus que não nos abandona. Não nos abandona. Esse altar é o altar que Esdras está falando para nós. O profeta Elias, ele instalou um altar nos reinos do norte, para que o povo pudesse voltar o olhar e reconhecer quem Deus é, um altar de fidelidade. O profeta Esdras, ele está falando a respeito de um segundo altar, instalado em Jerusalém, depois de um momento de sofrimento muito grande, mas que naquele momento, os olhos e o coração do povo se dobra de novo à adoração genuína. Hoje, eu fui almoçar na casa da minha sogra. E aí, depois do almoço, sentado no sofá da sala, ela falou para mim assim: nossa, eu tenho ouvido muitos pregadores, minha sogra não é católica, ela é protestante. Ela falou: eu tenho ouvido muitas pregações, mas meu coração não se enche mais como antes. Porque antes eu escutava um pregador falando, ele falava de coisas de verdade, mas agora parece que a pregação do Evangelho está açucarada. Parece que o Evangelho está sendo modelado para as bênçãos de Deus. E aí juntos ali conversando, nós lembramos de quando a sarça queimou. De quando a sarça queimou diante de Moisés. De quando a sarça queimou. E ela me dizia, parece que o povo prega até a sarça queimando, mas dali em diante parece que nada aconteceu e que a vida de Moisés foi tudo alegria. Foi tudo bem. Falei: Gisele, nome da minha sogra, moderna, né? Gisele. Falei: Gisele, as graças de Deus que são derramadas sobre a nossa vida são palpáveis e nós conseguimos enxergar. É só o começo de um chamado à adoração. E a adoração é sacrifício. A adoração é a coragem de se entregar a Deus mesmo sem ver aquilo que virá, assim como Moisés fez. Diante da sarça, Moisés entrega o seu melhor sim a Deus. Ele sai do seu lugar e vai em busca do povo de Deus. E ele pergunta: Senhor, para onde eu vou? Ele fala: não se preocupe, meu filho, vai indo. Mas o que eu vou falar? Quem é você? Chega lá e fala que eu sou o grande eu sou. É só falar isso e está tudo bem. Mas vai ter um mar lá, não se importa com isso, cara. Eu tô contigo, vai, vamos. A fé cega daquela sarça queimando, diante daquela sarça queimando, leva Moisés a lugares onde os olhos dele não conseguem enxergar. A graça de Deus manifesta na frente de Moisés, leva ele a um sacrifício de vida inteira. Assim foi com o povo de Jerusalém. Eles viram a graça de Deus, eles presenciaram. Israel estava com eles, Jacó estava com eles, seguiam o que Abraão disse, o que Isaac disse, o que Jacó disse, eles diziam absolutamente tudo, eles conseguiam ver, eles conheciam da lei, eles sabiam tudo e mesmo assim foram infiéis. E o povo que foi levado lá para o norte também conhecia, porque conviveram com a lei, viveram de perto, puderam experimentar, puderam beber, mas se desviaram. Será que eu e você hoje não estamos olhando para os altares da nossa vida e esperando coisas grandiosas de novo, mas a sarça já queimou diante de você,
Há 2 anos atrás eu me lembro que esse lugar aqui estava lotado, e nós começamos a rezar, e o fogo desceu nesse lugar. Foi extraordinário o que aconteceu aqui. Mas nós vivemos com o nosso coração preso nas emoções desse tempo, e não naquilo que Deus é de verdade. Deus é Espírito e busca adoradores que o adorem em Espírito e verdade. Em Espírito e em verdade. A experiência que Deus tinha para fazer com a gente, Ele já fez. Nós estamos aqui, Ele já nos chamou. Isso não significa que nós teremos a paz desse mundo, mas significa que se nós caminharmos com os olhares ligados em quem Deus é, Deus não permitirá que a nossa paz seja abalada, mas não a paz que esse mundo pode dar, mas a paz que transcende todo o entendimento. Quase falei impedimento. É entendimento. A paz que transcende o entendimento é a mesma paz restaurada naquele altar dito por Esdras. Naquele altar onde o povo sofreu pra caramba, mas tinha o entendimento de que só saíram daquele lugar e foram levados à Babilônia porque distanciaram seu coração de Deus. E não porque pecaram, mas porque o seu coração estava longe de Deus. E isso é pecado. A distância do nosso coração com o coração de Deus. Agora tudo bem. Segundo altar restaurado, o altar da fidelidade. Repete de novo comigo. Altar da fidelidade. Mas e aí? Acabou? Depois do altar da fidelidade reconstruído, nós estamos falando de 500 anos ainda antes de Cristo. Foi tudo bem? Foi tudo legal? E aí São João vai dizer no Novo Testamento que Deus não significa o amor. Vai dizer que Deus não simboliza o amor, mas São João apaixonado vai dizer que Deus é o próprio amor. São João vai dizer que Deus não é só o amor, mas amou com o seu amor tanto o mundo que enviou Jesus, para que eu e você pudéssemos ter para quem olhar e não duvidássemos que existe uma vida eterna, que nós somos merecedores dessa vida eterna. Mas aí o Filho de Deus veio então, só para acender a chama sobre o altar, para oferecer um sacrifício naquele lugar. E aí tudo bem, o altar estava pronto quando Jesus chegou, né? Estava tudo lindo, tudo maravilhoso. O altar estava pronto e Jesus só veio oferecer o seu sacrifício. Não, a palavra vai dizer que Deus enviou o seu Filho para ser o Cordeiro de Deus. Vendo Deus que o homem seria impossível de oferecer no altar de adoração um sacrifício perfeito, envia o Cordeiro de Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, para ser imolado no último dos altares. E esse altar é um altar diferente. Olha para quem está do seu lado e fala, um altar diferente. Ei, esse último altar que veio ser levantado por Jesus, e não veio ser levantado mais agora com 12 pedras representando a tribo de Israel, não veio ser levantado antes do templo, mas veio para ser o templo, veio para ser para nós a luz de salvação, veio para ser para nós a esperança. O último altar a ser levantado foi levantado no alto da cruz, o Cordeiro de Deus imolado no alto da cruz, aquele que veio ser para nós o último Cordeiro. O último altar, um altar de avivamento. Fala comigo, o altar de avivamento. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó. Não, ela não entendeu. Olha para quem está do seu lado, dá aquele sorrisinho amarelo, fala assim, ó. Ai, meu Deus. Ei, Jesus veio restaurar o altar de avivamento. Quando Jesus vem, ele não é compreendido, porque Jesus ele disse que ele não veio para abolir a lei, mas veio para cumprir a lei. Ele disse que ele não vem para confundir, ele não vem para cuidar daqueles que estão sãos, mas diz que veio para cuidar daqueles que estão doentes. Jesus contraria o entendimento e ele ama o mundo com a sua vida. Ele começa a ensinar, a curar, a libertar, a pregar. São João vai dizer que se fosse escrito
todos os livros do mundo, os feitos de Jesus faltariam bibliotecas, não caberiam nas livrarias do mundo inteiro, se fôssemos escrever aquilo que Jesus fez. Mas o altar de avivamento foi erguido na cruz. Jesus é morto, é imolado para a salvação do mundo. No alto da cruz, quando o lado de Jesus é aberto, do seu lado aberto jorra sangue e água, que para nós hoje é conhecido como um sinal grandioso e poderoso da misericórdia de Deus. E aí no alto da cruz, todo mundo pôde ver e reconhecer que ele era o Filho de Deus, sim ou não? Não. Lucas capítulo 24, abre comigo se você trouxe a sua Bíblia. Evangelho de São Lucas capítulo 24. Capítulo 24, versículo 33. Nós estamos, enquanto você procura, quero te contextualizar. Nós estamos depois da morte de Jesus. Jesus morreu, é pregado na cruz. Poucos estavam lá com ele, no alto da cruz. Aqueles que esperavam que Jesus fosse um libertador político do povo, começam a voltar atrás. Começam a querer retomar a sua vida. Eles caminharam com Jesus, eles viram Jesus fazendo os milagres, eles viram mortos ressuscitando, eles viram paralíticos andar, eles viram cegos voltar a enxergar, e mesmo assim no alto da cruz desejam ir embora. Eu estou falando dos discípulos de Emaús. Fala comigo, Emaús. Os discípulos de Emaús caminharam com Jesus, e quando Jesus morre no alto da cruz, eles começam a ir embora, a voltar para a cidadezinha de Emaús, para aquele lugar pequenininho lá, de onde eles saíram para seguir Jesus, onde eles deixaram tudo lá atrás para seguir Jesus, e eles começam a voltar. No caminho, Jesus se coloca junto com eles e começa a ensinar eles, e Jesus começa com uma pergunta e diz a eles: ei, o que vocês estão falando pelo caminho? Cara, Jesus sabia tudo, mas às vezes a forma dele perguntar me deixa maravilhado com a catequese de Jesus. O que vocês estão falando aí, cara? E os caras ainda são meio grossos com Jesus, começam a falar: ei, por acaso você é o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Jesus, né, falou que era o Filho de Deus, que ia acontecer, que ia libertar aí, e morreu, né? Então nós vamos embora. E aí Jesus diz a eles: como vocês têm pouca fé. E no caminho até a cidade de Emaús, Jesus começa a falar, começa a relembrar eles de todos os altares que foram reconstruídos. Ele começa a dizer, a palavra de Deus vai dizer no capítulo 24, que Jesus começa a passar por todos os profetas, todas as passagens da Sagrada Escritura que falavam a respeito dele, do que deveria acontecer com ele. Eu acredito que Jesus tenha falado de Elias, eu acredito que Jesus tenha falado do povo que foi levado à Babilônia, eu acredito que Jesus tenha falado daquele altar que queimou, eu acredito que Jesus tenha falado que o povo de Deus levantou o altar depois do templo. Ele começa a falar de todos os altares que foram levantados antes de Jesus vir, mas começa a falar que era necessário que isso acontecesse e o povo pudesse acreditar. Quando Jesus está chegando na cidade de Emaús, ele vai passando reto, já é noite. Os homens sentem pena, falam assim: ei Jesus não, porque não sabiam que era Jesus, né? Ei, fica conosco, já é tarde, a estrada é perigosa, volta aqui com a gente, entra aí, dorme aqui em casa, amanhã você continua o seu caminho. Ei Jesus, tá bom, entra com eles, prepara a mesa, levanta o pão, dá graças, e quando o pão se ergue, as escamas dos olhos daqueles homens se caem, e eles reconhecem quem é Jesus imediatamente. Eles retornam a Jerusalém, e o capítulo 32, o versículo 32 do capítulo 24 do Evangelho de São Lucas vai dizer: não se abrasava o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras. Levantaram na mesma hora e voltaram para Jerusalém. Ali acharam reunidos os 11 e os que estavam lá com eles, e a todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão.
esses homens agora estão no final do capítulo 24, o início de Atos dos Apóstolos. Eles estão junto dos discípulos, preparados porque conseguiram ver quem Jesus era ao partir do pão, reconhecido. Jesus no caminho começa a erguer o último dos altares. E aonde esse altar deve ser levantado? Aonde exatamente Jesus levantou o altar no coração daqueles homens no caminho de Emaús, dentro do coração dos homens. Ei, Jesus trouxe você aqui hoje para restaurar dentro do seu coração o último altar, o altar do avivamento, que pode mudar a realidade de São Manuel, que pode mudar a realidade da tua casa, que pode tirar os seus olhos do sofrimento, levantar os seus olhos e olhar a Deus. O altar de adoração, porque diante da adoração existe avivamento. Ei, o último altar a ser restaurado é o altar que está quebrado aí dentro, dentro do seu coração. Jesus ensinava aqueles homens por um único motivo: voltem a Jerusalém. Em breve virá sobre vocês o Paráclito, o defensor. É preciso que eu vá para que ele venha. Jesus estava falando do Espírito Santo. Fala comigo, Espírito Santo. Ei, o Espírito Santo de Deus, ele veio sobre aqueles homens. E aí eu quero encerrar a minha pregação aqui, porque nós vamos viver um grande momento de avivamento daqui a pouco. O Espírito Santo veio sobre aqueles homens, mas a questão que eu quero deixar para você aqui hoje, quero que você vá embora e não consiga dormir, esse é o desejo do meu coração. Como estão os altares ao seu redor? Você consegue olhar para as pessoas que dividem a vida com você e ver um altar aceso? Ou olhar para dentro de você e enxergar um altar queimando, preparado para receber um sacrifício a Deus? Será que dentro de você ainda existe o mesmo altar que está queimando antes de ser levado à Babilônia? Ou será que hoje aquele altar está destruído porque você olha para a sua vida e consegue enxergar você lá no exílio, sofrendo nas mãos dos reis desse tempo, sofrendo diante das incertezas desse tempo? Ah, mas o governo, mas não sei o quê. Ei, para com isso. O altar de adoração que existe dentro de nós é um altar de adoração a Deus e a ninguém mais. Absolutamente ninguém mais merece adoração que só é devida a Deus. E se o altar que existe dentro de você estiver queimando, estiver com a lenha acesa, estiver com aquele fogo abrasador, assim como aqueles homens em Emaús diziam, não abrasava-se o nosso coração. Eu não sei se você entende, mas abrasar uma lenha é quando o fogo queima em determinada proporção, o fogo é muito grande, e de repente o fogo abaixa, a ponto de não se ver mais o fogo, a cinza branquinha ainda existe ali, mas por baixo dessa cinza existe um fogo abrasado, um fogo que consome tudo, um fogo que queima de dentro para fora. Será que você olha para dentro do seu coração e ainda encontra esse fogo abrasador? Esse fogo abrasador, esse fogo que te consome, esse fogo que te consome de amor. Como é que estão os altares ao seu redor? Deixa eu te falar, os profetas se foram. E hoje os profetas de hoje, quem são? Olha para quem está do seu lado. Tem cara de profeta ou não? Vê se tem cara de profeta. Não parece profeta, mas diante de quem Deus é, nós somos chamados a sermos os profetas desse tempo, a restaurar os turnos de adoração, a olhar para quem Deus é e não ter medo de entregar tudo para Ele. Você está disposto a isso hoje, sim ou não? De verdade, você está disposto a isso hoje, sim ou não? Sim. Fica de pé.